Achei que tinha um marido perfeito até ouvir os gemidos abafados vindo do banheiro. Por trás da porta trancada, ele transformava nosso bebê em vítima da sua raiva silenciosa. Quando vi as marcas roxas, percebi que o monstro usava o banho para esconder seus crimes. Olá, meus queridos! Como é bom poder conversar com vocês hoje! Sou Olinda Fagundes de Moraes, tenho 73 anos bem vividos e hoje moro aqui na minha casinha simples em Canoas, no Rio Grande do Sul. A vida me ensinou muitas coisas, algumas boas, outras que eu preferia não ter aprendido, mas todas me fizeram ser quem sou hoje. Todo dia de manhãzinha eu acordo e faço meu chimarrão, sabe? É um ritual que eu mantenho há mais de 50 anos. Esquento a água até quase ferver. Não pode ferver de todo, senão fica amargo. Depois preparo a cuia com carinho, como me ensinou minha avó Apolônia. Sento na minha varanda de frente para o jardim que plantei com minhas próprias mãos e fico observando os passarinhos que vêm visitar as flores. É um momento de paz que eu conquistei depois de muita tempestade na vida. Comecei essa rotina quando meus netos eram pequenos. Foi uma maneira de criar momentos especiais quando eles vinham me visitar. Meu neto mais velho, Tadeu, que hoje tem 17 anos, adorava acordar cedo comigo para ver o nascer do sol enquanto eu preparava o chimarrão. E a Laura, minha netinha de 15 anos, sempre quis aprender como eu fazia, mesmo sendo tão pequena na época. Eles foram como uma luz que iluminou meu caminho quando eu já pensava que viveria para sempre nas sombras. Antes deles, eu raramente saía de casa e quase não conversava com ninguém. Mas aquelas crianças trouxeram algo que eu tinha perdido há muito tempo: esperança. Foi por eles que comecei a cuidar de mim novamente, a plantar minhas flores e a fazer meu chimarrão diário, como uma celebração da vida que continuava apesar de tudo. E vocês, minhas queridas e meus queridos que estão me assistindo agora, me contem aqui nos comentários. De qual cidadezinha vocês estão me assistindo? E em que horinha do dia vocês encontraram esse vídeo? De manhãzinha com o café, depois do almoço, ou já de noitinha antes de dormir? Eu sempre leio todos os comentários e fico tão feliz em saber de onde vocês são e quando tiram um tempinho do dia para ouvir as histórias dessa vovó aqui. Me conta, viu? Vamos criar uma corrente de carinho. Hoje eu vou compartilhar com vocês uma história muito dolorida, mas que precisa ser contada. Porque tem vezes que o mal se esconde atrás de sorrisos e palavras doces. Tem vezes que aquele que parece ser o príncipe encantado esconde um monstro por trás da máscara. E eu demorei muito para enxergar isso. Quase custou o que eu tinha de mais precioso. Vou contar como descobri que meu marido, que todos achavam perfeito, escondia um segredo terrível por trás da porta do banheiro. É uma história sobre como às vezes precisamos de coragem para enxergar a verdade que está bem diante dos nossos olhos. Sobre como o amor pode nos cegar, mas também pode nos dar a força que precisamos quando chega a hora de proteger quem amamos. Acomodem-se, meus queridos, porque essa é uma história que precisa ser ouvida. Nasci em Cachoeirinha, uma cidade pequena aqui perto de Canoas. Era 1952. O Brasil vivia um tempo bem diferente, mas lá em casa as coisas sempre foram difíceis, independente do que acontecia no resto do país. Meu pai, Teobaldo Fagundes, trabalhava como sapateiro. Tinha mãos fortes e calejadas, mas um coração macio como veludo. Já minha mãe, Genoveva, era costureira e bordadeira, das boas. Ela fazia cada vestido que era de tirar o fôlego, principalmente para as moças que iam se casar. Éramos 4 irmãos, eu, a caçula, Serafim, o mais velho, Ademar, o do meio, e Cláudio, que vinha logo antes de mim. Nossa casa era pequena, de madeira, com um telhado que sempre pingava quando chovia forte. Tinha um corredor que cortava a casa ao meio, 3 quartos pequenos, uma sala que também servia de oficina para meu pai, e uma cozinha com um fogão a lenha que esquentava toda a casa nos invernos gelados do sul. O banheiro ficava no quintal, uma casinha de madeira que a gente tinha medo de ir à noite. No terreno, minha mãe mantinha uma horta e algumas galinhas, o que ajudava a colocar comida na mesa quando o dinheiro era pouco. A vida era simples, mas tinha suas alegrias. Todo domingo a gente ia à missa na igreja de São Sebastião,
E depois meu pai levava a gente para tomar sorvete na praça, quando sobrava um dinheirinho. Eu adorava os domingos por causa disso. E também porque era o único dia que a gente podia brincar sem muitas obrigações. Durante a semana, era acordar com o cantar do galo, tomar um café com leite e pão caseiro com chimia de figo que minha mãe fazia, e depois ajudar nas tarefas antes de ir para a escola. Eu varria o pátio, dava milho para as galinhas e ajudava na estender a roupa. Depois da aula, ajudava minha mãe com os bordados mais simples. Foi ela quem me ensinou a costurar e fazer crochê, habilidade que hoje me dá tanto conforto. Na escola, eu era aplicada. Gostava de ler e escrever e sempre trazia os livros que a professora Hortência emprestava para terminar de ler em casa. Meu pai dizia que eu tinha cabeça boa para os estudos, mas naquela época, para uma menina de família humilde, estudar além do primário era quase impossível. Mesmo assim, eu sonhava em ser professora algum dia. Entre meus irmãos, o Cláudio sempre foi o mais determinado. Desde pequeno, ele tinha um jeito sério. Sempre falava que ia ser polícia quando crescesse. Ele e o Serafim eram muito unidos, viviam fazendo planos. O Ademar era o mais quieto, parecia sempre estar pensando em alguma coisa importante. E eu, como a caçulinha, era meio paparicada por todos, especialmente pelo meu pai. As brincadeiras da minha infância eram simples: 5 Marias, pular corda, brincar de esconde-esconde com as crianças da vizinhança. Minha melhor amiga era a Zilda, filha da dona Geralda, que morava 3 casas depois da nossa. A gente brincava de boneca feita de espiga de milho e fazia comidinhas com barro no quintal dela. Mas nem tudo eram flores na minha infância. A pobreza era uma companheira constante, e as dificuldades também. Lembro de uma vez que ficamos quase uma semana comendo só polenta com leite porque meu pai ficou doente e não pôde trabalhar. E tinha o tio Juvenal, irmão da minha mãe, que vinha nos visitar de vez em quando. Ele bebia demais e, quando bebia, ficava com um olhar que me dava medo. Meu pai não gostava quando ele aparecia, mas minha mãe dizia que era obrigação dela ajudar o irmão. Foi numa dessas visitas do tio Juvenal que tive meu primeiro encontro com o medo de verdade. Eu tinha uns 8 anos. Estava sozinha em casa, ajudando minha mãe a preparar o almoço quando ele chegou. Minha mãe precisou sair para comprar algo que faltava e me pediu para continuar mexendo o feijão no fogão. Mal ela saiu, o tio Juvenal veio para a cozinha. Ele olhava para mim de um jeito estranho, me chamava de bonequinha e queria que eu sentasse no colo dele. Algo dentro de mim dizia que aquilo não estava certo. Graças a Deus, nesse momento, o Cláudio chegou da escola. Quando ele entrou, o tio mudou completamente, voltou para a sala e fingiu que estava dormindo. À noite, contei para o Cláudio o que tinha acontecido. Ele tinha só 12 anos, mas me olhou com uma seriedade de gente grande e disse: "Não se preocupa, Olinda, eu vou te proteger. Ninguém vai te fazer mal." E não é que ele cumpriu? No dia seguinte, não sei o que aconteceu, mas o tio Juvenal foi embora bem cedo e nunca mais apareceu em casa quando eu estava sozinha. Foi aí que nasceu entre mim e o Cláudio uma ligação especial. Ele se tornou meu protetor, meu herói. Sempre que eu tinha um problema, era para ele que eu corria. Quando as meninas da escola implicavam comigo por causa das minhas roupas remendadas, era ele quem me consolava e dizia que um dia tudo seria diferente. E quando eu tinha medo de alguma coisa, bastava pensar: o Cláudio não deixaria isso acontecer. À medida que crescíamos, o Cláudio manteve aquela promessa de me proteger. Ele estudou muito, conseguiu entrar para a Brigada Militar e foi subindo de patente com o tempo. Sempre sério, sempre reto, sempre justo. Ele se tornou um homem que impunha respeito só de entrar num lugar. E eu me sentia segura sabendo que tinha um irmão assim. O Serafim seguiu o caminho da marcenaria, aprendeu o ofício com um vizinho e montou uma pequena oficina. O Ademar foi trabalhar numa fábrica em Porto Alegre e se mudou para lá. Eu continuei ajudando minha mãe com as costuras e bordados, sempre sonhando com uma vida diferente, mas sem saber como alcançá-la. Quando completei 12 anos, minha mãe começou a me ensinar todos os segredos de uma boa dona de casa:
como fazer um arroz que não empapasse, como tirar manchas difíceis da roupa, como remendar meias. Mulher tem que saber cuidar da casa e da família, ela dizia. É nossa missão nessa vida. Eu aprendia tudo direitinho, mas no fundo do meu coração queria algo mais. Queria estudar, queria conhecer o mundo além de Cachoeirinha, queria ser livre como os passarinhos que eu via voando por cima do telhado da nossa casa. Mal sabia eu que a vida ainda me reservava muitas surpresas, algumas doces, outras amargas como fel. E que aquela promessa de proteção do meu irmão Cláudio seria tão importante muitos anos depois, em um momento em que eu mais precisaria. Aos 18 anos, em 1970, eu finalmente consegui um emprego numa loja de tecidos no centro de Cachoeirinha. Foi meu primeiro passo para ter um pouquinho de independência. Não ganhava muito, mas era o suficiente para ajudar em casa e guardar um troquinho para mim. Minha mãe não gostava muito que eu trabalhasse fora, achava que filha moça devia ficar em casa, mas meu pai me apoiou. Deixa a menina respirar um pouco, ele disse. E assim foi. Na loja, eu atendia clientes, organizava os tecidos e às vezes até dava conselhos sobre qual fazenda era melhor para cada tipo de roupa. O conhecimento que aprendi com minha mãe me ajudava muito. A dona da loja, Dona Etelvina, era uma senhora viúva que me tratava quase como uma filha. Foi ela quem me incentivou a fazer um curso de corte e costura para aprimorar o que já sabia. Foi trabalhando lá que conheci o César. Ele entrou na loja num final de tarde, querendo comprar tecido para fazer uma cortina. Disse que tinha acabado de se mudar para um apartamento pequeno e queria deixar o lugar mais aconchegante. Na época, achei aquilo tão diferente. Um homem preocupado com cortinas. A maioria dos rapazes que eu conhecia nem sabia a cor das cortinas da própria casa. O César era diferente em tudo. Falava baixo, tinha modos educados e um sorriso que parecia iluminar o ambiente. Vestia-se sempre muito bem, mesmo sendo um simples funcionário do banco da cidade. Ele voltou à loja outras vezes, sempre com alguma desculpa para comprar algo. Até que um dia me convidou para tomar um café depois do trabalho. Lembro como se fosse hoje do nosso primeiro encontro. Estava tão nervosa que derramei café na minha blusa nova. Em vez de rir de mim, como outros rapazes teriam feito, o César tirou o lenço do bolso e me ajudou a limpar, com todo o cuidado para não me deixar constrangida. Foi aí que me encantei de vez. Começamos a namorar, sempre com muito respeito. O César fazia questão de vir em casa, conversava com meu pai sobre política e futebol, trazia presentes simples para minha mãe. Todos gostavam dele, menos o Cláudio. Meu irmão, que já era soldado da brigada na época, olhava para o César com desconfiança. Tem algo nele que não me cheira bem, Olinda, ele me disse uma vez. Ninguém é tão perfeito assim. Mas eu estava apaixonada e achava que o Cláudio estava sendo apenas um irmão ciumento e superprotetor. Você sempre vai achar que ninguém é bom o suficiente para mim, respondi, entre brincalhona e irritada. O namoro durou 2 anos. César me tratava como uma princesa. Nunca erguia a voz, nunca tinha um gesto brusco, nunca me pressionava para nada. Quando pediu minha mão em casamento, meu pai não hesitou em dar a bênção. A única condição que impôs foi que morássemos perto, para que eu pudesse continuar ajudando minha mãe, que já começava a sofrer com problemas de saúde. Nosso casamento foi simples, mas bonito. Casei com um vestido que eu mesma costurei, sob a supervisão da minha mãe. A festa foi no quintal da casa dos meus pais, com churrasco feito pelo meu pai e pelo Serafim. O Cláudio compareceu, claro, mas manteve uma expressão séria o tempo todo. Quando foi me abraçar, sussurrou no meu ouvido: "Qualquer coisa, você sabe onde me encontrar." Na época, achei aquilo um exagero. O César era o homem mais gentil que eu já tinha conhecido. Todos comentavam como eu tinha sorte. "Ele nunca vai te fazer sofrer", dizia minha mãe. "Um homem assim é 1 em 1000, comentavam as vizinhas. Nos primeiros meses de casamento, fomos morar numa casinha alugada não muito longe da casa dos meus pais, como meu pai tinha pedido. César continuava trabalhando no banco e eu na loja de tecidos.
Ele não queria que eu trabalhasse, dizia que podia nos sustentar sozinho, mas eu insisti. Gostava da minha independência, por menor que fosse. Nossa vida era tranquila. César nunca chegava tarde, não bebia além de uma cervejinha no final de semana, não jogava, não me dava nenhum motivo para reclamação. Quando saíamos juntos, ele sempre fazia questão de me apresentar aos colegas com orgulho. "Esta é minha esposa, Olinda", dizia, com um sorriso. A única coisa que me incomodava, mesmo que levemente, era como ele mudava quando meu irmão Cláudio estava presente. César ficava tenso, falava ainda mais baixo que o normal e parecia medir cada palavra. Eu atribuía isso ao fato de que o Cláudio já era temido por muita gente na cidade. Como parte da brigada militar, ele tinha fama de duro, de não passar a mão na cabeça de ninguém. Achava até graça de como César ficava nervoso, interpretando isso como uma boa impressão que ele queria causar. Aos 24 anos, depois de quase 4 anos de casamento, engravidei. Era 1976, uma alegria imensa. César parecia o homem mais feliz do mundo. Comprou um berço antes mesmo de sabermos o sexo do bebê. Começou a juntar dinheiro para comprarmos uma casa própria e não me deixava carregar nem uma sacola de supermercado. "Agora você precisa se cuidar em dobro", ele dizia. A gravidez correu bem. Deixei o emprego na loja no 7º mês, quando a barriga já estava bem grande, e me preparei para ser mãe. Minha mãe e minhas vizinhas me enchiam de conselhos e eu absorvia tudo, ansiosa e feliz. Nosso filho nasceu numa madrugada fria de julho de 1976. Um menino forte, com os olhos do pai e, segundo minha mãe, o nariz da família Fagundes. Decidimos chamá-lo de Bernardo, em homenagem ao avô do César, de quem ele sempre falava com carinho. Foi depois do nascimento do Bernardo que as coisas começaram a mudar, ainda que de forma tão sutil que eu demorei para perceber. César insistiu que, como eu estava cansada com os cuidados do bebê durante o dia, ele assumiria o banho noturno. "É a minha contribuição", ele dizia. "Você já faz tanto durante o dia, deixa que eu cuido desse momento." No começo, achei aquilo tão bonito. Um pai tão presente, tão disposto a ajudar, era raro naquela época. Minhas amigas todas invejavam o marido que eu tinha. "O César é um santo", elas diziam. Mas depois de algumas semanas, comecei a notar algo estranho. Os banhos duravam muito tempo. De início, pensei que era porque o César era cuidadoso, queria fazer tudo direitinho. Mas 1 hora, 2 horas, às vezes até mais. Era muito tempo para um simples banho de bebê. Quando eu perguntava por que demorava tanto, ele sempre tinha uma explicação. "O Bernardo estava agitado, tive que acalmá-lo." Ou, "Aproveitei para fazer uma massagem nele, é bom para o desenvolvimento." Eu aceitava, claro. O César era tão bom pai, tão atencioso. Só que aos poucos notei outras mudanças. O Bernardo, que era um bebê calmo e sorridente, começou a ficar mais irritadiço. Chorava muito, especialmente quando o pai se aproximava para o banho. Na hora, pensei que fosse cólica ou alguma fase do desenvolvimento. Todas as mães me diziam que era normal, bebês passam por fases. Uma noite, enquanto o César dava banho no Bernardo, aproximei-me da porta do banheiro. Estava fechada, como sempre. Encostei o ouvido e ouvi algo que me gelou o sangue. Não eram as cantigas de ninar que o César dizia cantar para o bebê. Eram gemidos baixos que pareciam vir do César e um choro abafado do Bernardo, como se ele estivesse com dor. Bati na porta imediatamente. "Está tudo bem aí dentro?" perguntei com o coração disparado. A resposta veio rápida demais. "Tudo ótimo." O Bernardo deixou cair água no olho, mas já passou. Quando saíram do banheiro, César trazia o Bernardo enrolado numa toalha. O bebê estava quieto, com os olhinhos vermelhos. "Viu? Ele está bem agora", disse César, passando o bebê para mim. "Vou preparar a mamadeira enquanto você o veste." Naquela noite, quando coloquei o pijaminha no Bernardo, notei algo que não tinha visto antes.
pequenas marcas avermelhadas nas costas e nos bracinhos dele. Pareciam marcas de dedos, como se alguém tivesse apertado com força. Quando César voltou com a mamadeira, perguntei sobre as marcas. Sem hesitar, ele respondeu: "Ah, isso! Ele se bateu na banheira. Sabe como bebês são desajeitados." Quis acreditar. Juro que quis. César era um bom marido, um pai atencioso, todo mundo dizia isso. Eu mesma dizia isso. Ele nunca tinha me dado nenhum motivo para duvidar. Nunca tinha me tratado mal, nunca tinha erguido a voz para mim. Mas algo não encaixava. As marcas pareciam dedos, não batidas na banheira. O choro do Bernardo durante o banho era diferente, parecia de dor, não de birra. E, principalmente, por que o César fazia tanta questão de trancar a porta? Aquela noite não dormi direito. Fiquei olhando para o meu bebê no berço ao lado da cama, observando seu rostinho tranquilo enquanto dormia, e uma angústia começou a crescer dentro de mim. E se o César não fosse quem eu pensava que era? E se, por trás daquela máscara de marido perfeito, houvesse algo sombrio? No dia seguinte, quando César foi trabalhar, peguei o Bernardo e fui visitar meu irmão Cláudio. Ele já era sargento da brigada na época e morava sozinho num apartamento pequeno no centro da cidade. "Preciso te contar uma coisa", eu disse, assim que entrei. "Mas acho que você vai me achar louca." Sentada na sala do apartamento do Cláudio, com o Bernardo no colo, contei tudo o que vinha acontecendo. As longas horas de banho, os choros estranhos, as marcas que eu tinha encontrado. Enquanto falava, as lágrimas escorriam pelo meu rosto e minha voz tremia. Era como se, ao dizer aquelas palavras em voz alta, eu finalmente admitisse para mim mesma a possibilidade terrível que vinha tentando negar. Cláudio me escutou em silêncio, o rosto ficando cada vez mais fechado. Quando terminei, ele pediu para ver as marcas no Bernardo. Com cuidado, tirei a roupinha do bebê e mostrei as pequenas manchas roxas que ainda eram visíveis nas costas e nos braços. "Olinda", ele disse depois de um longo silêncio, "eu nunca confiei no César. Sempre achei que tinha algo errado com ele, mas nunca imaginei que fosse capaz disso. Talvez estejamos enganados", eu disse, ainda tentando encontrar uma explicação que não destruísse meu mundo. "Talvez seja só..." "Não se engane", Cláudio me interrompeu, com uma firmeza que só aumentou meu medo. "Essas não são marcas de acidentes, são marcas de maus tratos. Acredite em mim, já vi casos assim antes." Ele queria que eu não voltasse para casa, que ficasse com nossos pais até que ele resolvesse a situação. Mas eu estava confusa, com medo. Parte de mim ainda queria acreditar no César, o homem que havia sido tão perfeito por todos aqueles anos. E também temia o que o Cláudio pudesse fazer. Meu irmão tinha um senso de justiça inflexível e uma raiva que, uma vez despertada, era difícil de controlar. "Me dê um tempo", pedi. "Preciso ter certeza antes de fazer qualquer acusação." Cláudio não gostou, mas concordou com uma condição. "Se você perceber qualquer coisa mesmo, me avise imediatamente. E não deixe o César sozinho com o Bernardo." Voltei para casa com uma sensação de peso no peito. Como evitar que César desse banho no bebê sem levantar suspeitas? Como observar sem ser notada? E, principalmente, como lidar com a possibilidade de que o homem que eu amava pudesse estar machucando nosso filho? Naquela noite, quando César chegou do trabalho, parecia o mesmo de sempre. Beijou-me na testa, perguntou como tinha sido meu dia, brincou um pouco com o Bernardo. Era difícil olhar para aquele homem gentil e imaginar que ele pudesse fazer mal a uma criança indefesa. Nosso filho. "Vou dar o banho do Bernardo", ele disse como todas as noites. "Hoje eu gostaria de dar", respondi, tentando manter a voz casual. Sinto falta desse momento com ele. Vi algo passar pelo rosto de César, como uma sombra fugaz. Não era decepção ou contrariedade. Era outra coisa. Algo que nunca tinha visto antes. "Mas eu sempre dou o banho dele à noite",
Ele insistiu, a voz ainda suave, mas com uma firmeza nova. É nosso momento, pai e filho. Eu sei, mas hoje eu quero participar. Podemos dar o banho juntos, sugeri, sentindo meu coração bater forte contra o peito. César hesitou por um momento e então concordou, com um sorriso que não alcançou os olhos. Claro, vamos juntos então. O banho naquela noite foi rápido e sem incidentes. César era gentil com o Bernardo, cantarolava para ele, fazia tudo com um cuidado que parecia genuíno. O bebê, porém, ainda chorava quando o pai o tocava, algo que César atribuía a uma fase. Durante as semanas seguintes, insistia em participar do banho todas as noites. César não gostava, era visível, mas não se opunha abertamente. Apenas dizia coisas como: "Você deveria descansar", ou "Pensei que estivesse gostando do seu tempo livre à noite". As marcas no corpo do Bernardo foram desaparecendo e eu quase me convenci de que tinha imaginado tudo. Quase. Porque havia momentos, breves instantes, em que pegava César olhando para o Bernardo de um jeito diferente. Não era o olhar de amor que um pai tem para um filho. Era algo frio, distante, como se estivesse olhando para um objeto, não para uma pessoa. E havia outras pequenas coisas. O modo como César se irritava quando o bebê chorava durante a noite, mesmo que nunca demonstrasse essa irritação abertamente. A maneira como ele segurava o Bernardo às vezes com uma firmeza desnecessária. O jeito como sua voz mudava, tornando-se mais dura quando estava a sós comigo e o bebê, sem a presença de outras pessoas. Um dia, quando César estava no trabalho, recebi a visita da minha vizinha, Dona Ivonete. Ela era uma senhora de idade que morava sozinha na casa ao lado e sempre foi muito gentil comigo, ajudando com dicas sobre o bebê. "Olinda, querida", ela disse, depois de um pouco de conversa trivial. "Desculpe a intromissão, mas está tudo bem com vocês?" Senti meu rosto esquentar. "Sim, por que a pergunta?" Ela hesitou, torcendo o pano de prato que trazia nas mãos. "É que, às vezes, quando seu marido dava banho no bebê, eu ouvia choros muito fortes. Choros de dor, sabe? E uma vez, pela janela do meu banheiro, vi quando ele saiu com o pequeno nos braços e o menino parecia apagado, como se estivesse exausto de tanto chorar. Senti o sangue gelar nas veias. Quando foi isso? Algumas semanas atrás, antes de você começar a dar o banho junto com ele. A confirmação de que outra pessoa também tinha notado algo errado foi como um tapa no rosto. Não era minha imaginação. Não era paranoia de mãe de primeira viagem. Era real. Naquela noite, quando César chegou, eu estava diferente. Não conseguia mais olhar para ele da mesma forma. Cada gesto, cada palavra, cada sorriso, tudo parecia falso agora. Uma máscara perfeita, escondendo algo sombrio por baixo. Quando chegou a hora do banho, disse que estava com dor de cabeça e que ele poderia ir sozinho. Queria ver o que ele faria, se insistiria para que eu participasse agora, que tinha se acostumado com minha presença. Mas, para minha surpresa, César pareceu quase aliviado. "Tudo bem, você descansa", ele disse, pegando o Bernardo. "Eu cuido de tudo." Assim que a porta do banheiro fechou, corri para o nosso quarto. Semanas antes, tinha comprado um pequeno rádio de pilha para ouvir músicas enquanto amamentava durante a madrugada. O aparelho tinha um recurso que meu irmão Serafim tinha me mostrado. Se você ajustasse na frequência certa, entre duas estações, podia captar sons da casa, como um interfone improvisado. Liguei o rádio, ajustei na frequência que achava que funcionaria melhor e coloquei o ouvido perto do aparelho. No início, só havia estática. Depois, o som da água correndo. E então, a voz de César. Mas não era a voz suave e gentil que eu conhecia. Era uma voz baixa, raivosa, carregada de uma emoção que eu nunca tinha ouvido nele antes. "Por que você não pode ficar quieto? Por que tem que ser tão difícil, tão irritante?" Cada palavra era como uma facada. Ouvi o choro do Bernardo, um choro de dor que me partiu o coração.
E então, o som inconfundível de um tapa, e outro, e as palavras ficaram ainda mais cruéis. Seu chorão, igualzinho à sua mãe, fraco, patético. Senti minhas pernas fraquejarem. Tive que me sentar na cama para não cair. As lágrimas escorriam pelo meu rosto e tive que colocar a mão na boca para não gritar. Aquele não era o César que eu conhecia. Aquele não era o homem gentil com quem eu havia me casado. Era um monstro. O banho continuou por mais alguns minutos, com César alternando entre momentos de raiva contida e uma falsa doçura que agora soava ainda mais perturbadora. Quando ouvi a água sendo drenada, desliguei o rádio rapidamente e o escondi sob o travesseiro. Enxuguei as lágrimas, respirei fundo e tentei me recompor. Não podia confrontá-lo agora. Não quando ele estava com o Bernardo. Não quando eu não tinha um plano. Precisava pensar, precisava me proteger e, principalmente, proteger meu filho. César entrou no quarto com o Bernardo nos braços, enrolado numa toalha. O bebê estava quieto, com os olhos vermelhos, exatamente como a vizinha tinha descrito, exausto de tanto chorar. Ele já está quase dormindo, César disse, com aquela voz suave que agora soava como uma mentira terrível. Vou colocá-lo no berço. Observei enquanto ele vestia o pijama no Bernardo e o colocava para dormir. Seus gestos eram cuidadosos, medidos. Ninguém que o visse naquele momento poderia imaginar a crueldade que eu acabara de ouvir. Quando César saiu do quarto para guardar as coisas do banho, aproximei-me do berço. Com cuidado, examinei o corpinho do meu filho. Havia novas marcas, pequenas, quase imperceptíveis se você não estivesse procurando por elas. Marcas de dedos nos bracinhos, uma mancha vermelha nas costas. Naquele momento, algo dentro de mim morreu. Qualquer dúvida, qualquer esperança de que estivesse enganada, qualquer amor que ainda sentisse por César. Tudo foi substituído por uma certeza fria e uma determinação feroz. Meu filho estava sendo maltratado pelo próprio pai, e eu não permitiria que isso continuasse. Mas não podia simplesmente pegar o Bernardo e fugir. César me encontraria, e o que aconteceria então? Não podia confrontá-lo diretamente, não sem ter certeza de que estaríamos protegidos. E não podia pedir ajuda aos meus pais. Minha mãe estava doente, e meu pai, apesar de forte para a idade, não seria páreo para César, que era mais jovem e, como eu agora sabia, capaz de violência. Havia apenas uma pessoa em quem eu podia confiar plenamente. Uma pessoa que tinha prometido me proteger. Meu irmão Cláudio. Naquela noite, fingi dormir ao lado de César, sentindo meu corpo enrijecer cada vez que ele se virava na cama. A manhã seguinte, não podia chegar rápido o suficiente. Assim que amanheceu, disse que iria visitar minha mãe. César não questionou. Eu fazia isso regularmente. Em vez de ir para a casa dos meus pais, porém, fui direto para o apartamento do Cláudio. Ele não estava. Já tinha saído para o trabalho. Deixei um bilhete simples. Você estava certo. Preciso da sua ajuda. Estarei na casa da mãe. Passei o dia na casa dos meus pais, tentando agir normalmente. Minha mãe notou que eu estava diferente, mais quieta, mais tensa, mas atribuiu isso ao cansaço de cuidar de um bebê pequeno. É assim mesmo nos primeiros meses, filha, ela disse. Vai passar. Se ela soubesse o que realmente estava acontecendo, mas eu não podia contar. Não ainda. Não até ter um plano concreto. Cláudio apareceu no final da tarde. Pela expressão dele quando chegou, soube que tinha recebido meu bilhete. Pediu para conversar comigo a sós e fomos para o antigo quarto dos meninos, que agora servia como despensa. O que aconteceu? Ele perguntou assim que fechamos a porta. Contei tudo. O rádio, as palavras cruéis, as novas marcas. Enquanto falava, via o rosto do meu irmão se transformar. A raiva era palpável, como uma tempestade prestes a explodir. Vou acabar com ele, Cláudio disse entre dentes. Não, respondi, segurando seu braço. Preciso de você como irmão, não na cadeia por agressão. Preciso de ajuda para sair dessa situação com segurança.
Cláudio respirou fundo, tentando se controlar. Você tem razão. Precisamos ser inteligentes. Você tem alguma prova? Só o que ouvi e as marcas no Bernardo. Mas as marcas são pequenas. Poderiam ser de qualquer coisa. Não é suficiente, ele disse, pensativo. César tem uma imagem perfeita na comunidade. Ninguém acreditaria sem provas concretas. Foi aí que tive a ideia. Uma ideia arriscada, que faria meu estômago revirar só de pensar, mas que poderia ser nossa única chance. E se eu conseguisse provas? Provas que ninguém poderia negar? Que tipo de provas você está pensando? Cláudio perguntou, os olhos fixos nos meus. Preciso ver com meus próprios olhos o que acontece naquele banheiro, respondi, sentindo um calafrio percorrer minha espinha. E preciso que outras pessoas também vejam. Expliquei meu plano. Serafim, nosso irmão mais velho que trabalhava com marcenaria, tinha recentemente adquirido uma novidade. Uma pequena câmera que usava para gravar seus trabalhos e mostrar aos clientes. Era um equipamento caro, que ele tinha comprado com muito sacrifício, mas que estava ajudando seu negócio a crescer. Se eu conseguir essa câmera com o Serafim, posso escondê-la no banheiro antes do horário do banho. Assim teremos prova concreta do que César faz. Cláudio ficou em silêncio por um momento, considerando a ideia. É arriscado. Se César descobrir a câmera... Não precisou completar a frase. Ambos sabíamos o que aconteceria se César descobrisse que estava sendo filmado. Sua raiva, que até então só tinha sido direcionada ao Bernardo, poderia se voltar para mim. É um risco que preciso correr, disse, com uma determinação que não sabia possuir. Não posso continuar vivendo assim, fingindo não saber o que está acontecendo com meu filho. Combinamos que eu voltaria para casa como se nada tivesse acontecido. No dia seguinte, Cláudio falaria com Serafim e conseguiria a câmera. Então, ele mesmo a instalaria em um momento em que César estivesse no trabalho. Só mais uma noite, ele disse, apertando minha mão. Aguente só mais uma noite. Voltei para casa antes do César chegar do trabalho. Arrumei o jantar, cuidei do Bernardo e tentei agir normalmente quando ele chegou. Foi a noite mais difícil da minha vida. Cada vez que César tocava no bebê, eu sentia vontade de gritar, de arrancar meu filho dos braços dele. Mas tinha que manter a calma, tinha que fingir que nada tinha mudado. Na hora do banho, disse que estava muito cansada, que tinha sido um dia difícil com o Bernardo. César não insistiu para que eu participasse. Pelo contrário, pareceu quase aliviado. Você descansa, ele disse pegando o bebê. Eu cuido dele. Quando a porta do banheiro fechou, liguei o rádio novamente. Os mesmos sons, as mesmas palavras cruéis, o mesmo choro de dor do meu filho. Cada segundo era uma tortura. Tive que me controlar para não invadir o banheiro e arrancar meu filho dos braços daquele homem. Depois que César colocou Bernardo para dormir e se juntou a mim na sala, liguei a televisão e fingi assistir ao programa. Ele sentou-se ao meu lado, passou o braço em volta dos meus ombros e comentou sobre o dia no banco. Como se fosse uma noite qualquer, como se não tivesse acabado de maltratar nosso filho. Naquela noite, inventei uma desculpa para dormir no quarto do Bernardo. Disse que ele estava mais agitado, que achava que poderia estar ficando doente e que queria ficar de olho nele. César não questionou. Você é uma ótima mãe, ele disse beijando minha testa. Aquelas palavras, que deveriam ter sido um elogio, soaram como uma acusação. Se eu fosse realmente uma boa mãe, teria percebido antes o que estava acontecendo. Passei a noite em uma cadeira ao lado do berço, observando meu filho dormir. Seu rostinho ainda mostrava sinais do choro intenso, mas agora estava tranquilo. Prometi a ele, em silêncio, que nada de mal lhe aconteceria novamente. Que eu o protegeria com minha própria vida se fosse preciso. Na manhã seguinte, César saiu para trabalhar como sempre. Assim que ele partiu, Cláudio apareceu com Serafim. Meu irmão mais velho não sabia exatamente por que estávamos precisando da câmera, mas Cláudio havia dito que era uma emergência familiar, e isso foi suficiente. Só cuidado com ela, é meu ganha-pão,
Serafim disse, entregando o equipamento. E se precisarem de qualquer outra coisa, é só falar. Cláudio e eu fomos ao banheiro. Ele examinou o ambiente, procurando o melhor lugar para esconder a câmera. Finalmente, decidiu por um pequeno armário no canto, onde ficavam as toalhas. Fez um pequeno furo na porta, quase imperceptível, e posicionou a câmera de modo que capturasse toda a área da banheira. Vamos testar, ele disse, ligando o equipamento. Fechamos a porta do armário e saímos do banheiro. Cláudio foi para o quarto onde estava o monitor da câmera e confirmou que tudo estava funcionando perfeitamente. Agora precisamos de um plano para quando tivermos a gravação, ele disse. Não podemos simplesmente confrontar César com isso. Ele pode destruir a prova, pode ficar violento. Combinamos que, assim que tivéssemos a gravação, eu pegaria Bernardo e iria direto para a delegacia onde Cláudio trabalhava. Lá, ele estaria esperando com outros policiais de confiança. César seria chamado para comparecer, sob algum pretexto, e seria confrontado com as evidências. Cláudio deixou claro que não poderia estar em casa naquela noite. Se eu vir com meus próprios olhos o que ele faz, não vou conseguir me controlar, ele admitiu. E precisamos fazer isso da maneira certa, pela lei. Concordei. Meu irmão se foi, prometendo estar na delegacia à noite, esperando por mim. Serafim também se despediu, ainda sem entender completamente o que estava acontecendo, mas confiando em nós. Fiquei sozinha com Bernardo, a câmera escondida, e a mais longa espera da minha vida. Cada minuto parecia uma hora. Tentei me ocupar com as tarefas domésticas, tentei brincar com Bernardo, tentei fazer qualquer coisa para não ficar olhando para o relógio a cada 5 minutos. Quando César finalmente chegou do trabalho, meu coração estava batendo tão forte que tive medo que ele pudesse ouvir. Cumprimentei-o como sempre. Servimos o jantar, conversamos sobre assuntos triviais. Eu, fingindo ser a mesma esposa de sempre, ele, fingindo ser o mesmo marido gentil de sempre. 2 atores em uma peça macabra. A hora do banho chegou e eu disse que estava com dor de cabeça. César pegou Bernardo e foi para o banheiro. Assim que ouvi a porta fechar, corri para o quarto onde estava o monitor da câmera. Liguei-o, ajustei o volume e me preparei para o que estava prestes a assistir. No início, tudo parecia normal. César despia o Bernardo com cuidado, testava a temperatura da água, colocava-o gentilmente na banheira. Conversava com ele, sorria. Qualquer pessoa que visse apenas essa parte pensaria que ele era um pai exemplar. Mas então, Bernardo espirrou água, um gesto involuntário de bebê. E vi a mudança. O rosto de César se transformou. O sorriso desapareceu, substituído por uma expressão que nunca tinha visto antes. Era como se outra pessoa tivesse tomado o lugar do meu marido. Não faça isso, ele disse. A voz baixa e controlada, mas carregada de uma raiva que me fez estremecer. Quantas vezes preciso dizer para não fazer isso? Bernardo, é claro, não entendia. Era apenas um bebê de poucos meses. Ele se agitou na água, espalhando mais algumas gotas. E foi aí que aconteceu. César agarrou os bracinhos dele com força demais, deixando marcas instantâneas na pele delicada. Sacudiu-o, não violentamente como nos filmes, mas com força suficiente para assustar o bebê, para machucá-lo. Todo o tempo, falando entre dentes palavras cruéis que eu nunca imaginaria ouvir dele. Você faz de propósito, não faz? Só para me irritar, igual a sua mãe, sempre me testando, sempre me desafiando. Minha mão voou para minha boca, abafando um grito. Era pior do que eu imaginava. Não era apenas frustração momentânea, não era apenas inexperiência com bebês. Era raiva calculada, era crueldade deliberada. Bernardo começou a chorar, um choro de dor e medo que partiu meu coração em 1000 pedaços, e isso só pareceu irritar César ainda mais. Cala a boca, ele sibilou, apertando o braço do bebê com ainda mais força. Cala a boca, ou vai ser pior. Foi o momento mais difícil da minha vida. Cada instinto maternal gritava para eu correr até lá, arrancar meu filho daquelas mãos cruéis, gritar, lutar,
fazer qualquer coisa para protegê-lo. Mas sabia que precisava da gravação completa. Precisava de provas irrefutáveis. Então fiquei ali, assistindo ao meu filho ser maltratado, sentindo cada lágrima dele como uma faca no meu próprio peito. Prometendo silenciosamente que seria a última vez, que ele nunca mais sofreria nas mãos do pai. O banho continuou por mais alguns minutos, com César alternando entre momentos de raiva e períodos de falsa ternura, como se estivesse ensaiando para quando alguém pudesse estar observando. Finalmente, ele tirou Bernardo da água, enrolou-o em uma toalha e saiu do banheiro. Desliguei o monitor rapidamente e corri para o nosso quarto, fingindo estar deitada com dor de cabeça. Ouvi César entrar no quarto do bebê, vestir o pijama nele e colocá-lo no berço. Depois, ele veio para o nosso quarto. "Bernardo já está dormindo", ele disse. "Como está sua cabeça?" "Um pouco melhor", respondi, tentando controlar o tremor na minha voz. "Acho que vou tomar um banho quente. Pode ajudar." César concordou e voltou para a sala, ligando a televisão. Aproveitei a oportunidade para ir ao banheiro, não para tomar banho, mas para recuperar a câmera. Com mãos trêmulas, abri o pequeno armário, peguei o equipamento e o escondi dentro da minha bolsa. Voltei para o quarto, me vesti como se fosse para dormir e esperei. Precisava que César se distraísse completamente antes de fazer meu próximo movimento. Depois de cerca de 1 hora, quando tive certeza de que ele estava absorto no programa de televisão, fui ao quarto do Bernardo. Com o máximo de silêncio possível, peguei o bebê adormecido, algumas roupas, a bolsa com a câmera e me dirigi à porta dos fundos. Meu coração batia tão forte que achei que pudesse desmaiar. Cada passo parecia uma eternidade. Cada rangido do assoalho soava como um trovão aos meus ouvidos. Mas finalmente consegui sair da casa sem ser notada. O ar fresco da noite me atingiu como uma bênção. Coloquei Bernardo no carrinho que eu tinha preparado mais cedo e deixado no quintal, e comecei a andar o mais rápido que podia sem correr, para não chamar atenção. As ruas de Cachoeirinha estavam quase desertas àquela hora. Caminhei em direção ao centro, onde ficava a delegacia. Era uma caminhada de cerca de 20 minutos, mas naquela noite pareceu uma jornada interminável. A cada esquina, a cada sombra, eu imaginava César aparecendo, descobrindo minha fuga. O que ele faria? Seria capaz de me machucar também? De machucar ainda mais o Bernardo? Esses pensamentos me davam energia para andar mais rápido, para apertar o passo mesmo quando minhas pernas começaram a doer. Finalmente, avistei o prédio da delegacia. As luzes estavam acesas e pude ver movimento lá dentro. Cláudio estava lá, esperando por mim, como havia prometido. A visão daquele lugar, que representava segurança e justiça, fez com que lágrimas de alívio começassem a escorrer pelo meu rosto. Empurrei a porta com uma mão, segurando o carrinho do Bernardo com a outra, e entrei. O policial da recepção olhou para mim com surpresa. Não devia ser comum uma mulher entrar ali tarde da noite com um bebê dormindo e lágrimas no rosto. "Preciso falar com o sargento Cláudio", disse, a voz embargada. "Sou irmã dele." O policial assentiu e se levantou para chamar meu irmão. Enquanto esperava, olhei para o Bernardo ainda dormindo pacificamente. "Acabou", sussurrei para ele. "Mamãe não vai deixar ninguém te machucar de novo." Cláudio apareceu em seguida, o rosto tenso de preocupação. Ao me ver, seu corpo pareceu relaxar um pouco. "Você conseguiu", ele disse, não como uma pergunta, mas como uma constatação. Assenti, tirando a câmera da bolsa. "Está tudo aqui. Cada segundo." Ele pegou a câmera com cuidado, como se fosse a prova mais preciosa do mundo, e naquele momento, realmente era. "Venha", ele disse, guiando-me para uma sala privada. "Você está segura agora. Ambos estão." Enquanto nos afastávamos da recepção, ouvi a porta da delegacia se abrir novamente. Virei-me instintivamente, e meu sangue congelou nas veias. Parado na entrada, com os cabelos desalinhados e o rosto contorcido numa expressão que eu nunca tinha visto antes, estava César.
Olinda! Ele chamou, a voz estranhamente controlada apesar da fúria evidente em seus olhos. O que você está fazendo aqui? Instintivamente, puxei o carrinho do Bernardo para mais perto de mim. Cláudio imediatamente se colocou entre nós, a postura firme, a mão discretamente próxima da arma no coldre. César, meu irmão disse, com uma calma que não combinava com a tensão palpável no ambiente. Que bom que você veio. Estávamos prestes a entrar em contato com você. Vi a confusão passar pelo rosto de César, rapidamente substituída por sua máscara habitual de cordialidade. Mas agora eu podia ver através dela, podia notar os pequenos sinais de falsidade que antes me escapavam. Entrar em contato comigo? Por quê? Ele perguntou, dando um passo em nossa direção. Cláudio fez um gesto sutil e 2 policiais que estavam na recepção se aproximaram, posicionando-se estrategicamente perto de César. Precisamos conversar sobre algumas preocupações que surgiram. Cláudio respondeu, sua voz profissional quase impessoal. Por favor, me acompanhe até a sala de interrogatório. César olhou para mim, para o carrinho com Bernardo, e depois para os 2 policiais que agora estavam ao seu lado. A compreensão começou a nascer em seu rosto. Do que se trata isso? Ele perguntou, a voz ainda controlada, mas com um tremor de raiva. Olinda, o que você disse a eles? Naquele momento, senti algo despertar dentro de mim. Não era mais medo, não era mais confusão ou negação. Era uma força que eu não sabia que possuía. A força de uma mãe determinada a proteger seu filho. A verdade, César, respondi, olhando-o diretamente nos olhos pela primeira vez. Apenas a verdade. Seu rosto mudou então, a máscara escorregando completamente. Por um instante terrível, vi o mesmo olhar que ele dirigia ao Bernardo durante os banhos. Frio, cheio de raiva contida. Era como olhar para o rosto de um estranho. Você não sabe do que está falando, ele sibilou. Está confusa, cansada? Vamos para casa, podemos resolver isso. Ele deu outro passo em nossa direção, mas os policiais foram mais rápidos. Cada um segurou um de seus braços, não com violência, mas com firmeza suficiente para deixar claro que ele não iria a lugar nenhum. César Augusto Mendes, Cláudio disse formalmente. Você está sendo detido para interrogatório sob suspeita de abuso infantil. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Tudo o que disser poderá ser usado contra você no tribunal. A expressão de César se transformou em algo que jamais esquecerei. Era uma mistura de choque, raiva e, o que mais me perturbou, uma espécie de alívio, como se uma grande pressão finalmente tivesse sido liberada. Você não tem provas, ele disse, olhando diretamente para mim. Ninguém vai acreditar em você. Foi Cláudio quem respondeu, erguendo a câmera que eu tinha entregado a ele. Na verdade, César, temos todas as provas de que precisamos, bem aqui. César empalideceu, seus olhos fixos na pequena câmera. Isso é ilegal, ele disse, a voz quase um sussurro. Você não pode me filmar sem meu consentimento. Isso será discutido com seu advogado, Cláudio respondeu secamente. Por enquanto, vamos conversar na sala de interrogatório. Enquanto os policiais levavam César para longe, ele olhou uma última vez para mim por cima do ombro. Não havia mais raiva em seus olhos, apenas um vazio que me fez estremecer. Era como se, agora que a máscara tinha caído completamente, não houvesse nada por baixo. Cláudio me guiou para uma sala diferente, mais confortável, com sofás em vez de cadeiras duras. Uma policial feminina se juntou a nós, apresentando-se como Detetive Berenice. Sei que esta é uma situação extremamente difícil, senhora, ela disse gentilmente. Mas precisamos de seu depoimento completo enquanto os eventos ainda estão frescos na sua memória. Assentindo, comecei a contar tudo, desde o início. Os longos banhos, as marcas que encontrei, as mudanças no comportamento do Bernardo, os sons que ouvi através da porta e pelo rádio, e, finalmente, a decisão de instalar a câmera. Enquanto eu falava, Bernardo acordou no carrinho. Peguei-o no colo, embalando-o gentilmente.
Ele olhou ao redor, confuso com o ambiente desconhecido, mas não chorou. Parecia sentir que algo tinha mudado, que estava seguro. Posso ver as gravações agora? Perguntei depois de terminar meu relato. Cláudio e a detetive trocaram olhares. Não acho que seja bom para você assistir a isso novamente, meu irmão respondeu. É evidência agora. Os especialistas vão analisá-la. Quero ver, insisti. Preciso ver com meus próprios olhos, para ter certeza. Depois de alguma hesitação, eles concordaram. Um técnico foi chamado, e as imagens começaram a ser exibidas em um pequeno monitor. Foi tão doloroso quanto da primeira vez, talvez até mais, por estar vendo com outras pessoas presentes, por estar tendo minha pior suspeita confirmada não apenas para mim, mas para o mundo. É suficiente, disse Cláudio após alguns minutos, fazendo um gesto para o técnico desligar o monitor. Temos tudo o que precisamos. A detetive Berenice se aproximou, seu rosto mostrando uma mistura de compaixão e profissionalismo. Senhora Mendes, vamos precisar que um médico examine seu filho para documentar qualquer lesão. É procedimento padrão nesses casos. Concordei imediatamente. Qualquer coisa que pudesse ajudar a manter César longe do meu filho. Enquanto esperávamos pelo médico, Cláudio me informou sobre os próximos passos. César seria mantido sob custódia durante a investigação. Um juiz seria contatado para emitir uma medida protetiva, impedindo-o de se aproximar de mim ou do Bernardo. O processo legal começaria, com todas as suas complexidades. Onde vamos ficar? Perguntei, subitamente consciente de que não poderia voltar para casa. Não para a casa que compartilhei com César, onde cada cômodo agora trazia memórias dolorosas. Vocês podem ficar comigo por enquanto, Cláudio respondeu. Tenho espaço suficiente, e depois veremos. O importante é que vocês estão seguros agora. O médico chegou e examinou Bernardo gentilmente, documentando cada marca, cada evidência do que ele tinha sofrido. O bebê, surpreendentemente, não chorou durante o exame. Era como se sentisse que aquilo era necessário, que fazia parte de seu caminho para a segurança. Já era quase madrugada quando finalmente saímos da delegacia. Cláudio nos levou para seu apartamento e pela primeira vez em semanas, talvez meses, dormi sem medo. Bernardo estava no berço improvisado ao lado da minha cama, e Cláudio montou guarda na sala, como o protetor que sempre foi. Na manhã seguinte, acordei com a luz do sol entrando pela janela. Por um momento fiquei desorientada, sem saber onde estava. Então, os eventos da noite anterior voltaram como uma onda, e olhei imediatamente para o lado, onde Bernardo ainda dormia pacificamente. Levantei-me e fui para a cozinha, onde Cláudio já estava preparando café. Ele parecia cansado, como se não tivesse dormido muito, mas sorriu ao me ver. — Como você está? Ele perguntou, servindo uma xícara de café para mim. — Não sei, respondi honestamente. Aliviada, assustada, culpada. Tudo ao mesmo tempo. Culpada? Por quê? Por não ter percebido antes, por não ter protegido meu filho desde o início, por ter acreditado na mentira que era o César. Cláudio colocou a mão sobre a minha, seu toque gentil, mas firme. Não faça isso consigo mesma, Olinda. Você não tinha como saber. César enganou todo mundo, não só você. E quando você descobriu a verdade, agiu. Isso é o que importa. Suas palavras ajudaram, mas a culpa não desapareceu completamente. Achei que nunca desapareceria. Seria um peso que eu carregaria para sempre, um lembrete constante para sempre estar atenta, para sempre proteger aqueles que amo. E agora? Perguntei. Agora começa a parte difícil, Cláudio respondeu. O processo legal pode ser longo. Haverá depoimentos, audiências, talvez um julgamento, mas estamos do lado da verdade e temos provas sólidas. César não vai escapar do que fez. Naquela manhã, tomei a decisão que mudaria o rumo da minha vida e da vida do Bernardo. Não voltaríamos para a Cachoeirinha, pelo menos não para morar. Havia memórias demais lá, dor demais. Precisávamos de um novo começo, em um lugar onde ninguém nos conhecesse,
onde pudéssemos reconstruir nossas vidas longe da sombra de César. Cláudio me ajudou a encontrar um pequeno apartamento em Canoas, não muito longe de onde ele estava lotado na época. Nos meses seguintes, enquanto o caso contra César seguia seu curso lento nos tribunais, começamos nossa nova vida. Consegui um emprego numa loja de tecidos similar à que trabalhava antes e lentamente, muito lentamente, começamos a curar nossas feridas. O processo legal foi exatamente como Cláudio previu: longo, desgastante, por vezes humilhante. Tive que reviver cada momento doloroso, responder a perguntas invasivas, enfrentar o olhar de César através da sala do tribunal. Mas a evidência era irrefutável. A gravação não deixava dúvidas sobre o que ele tinha feito. César foi condenado, embora a pena tenha sido mais leve do que eu esperava. Não foi para a prisão por muito tempo. O sistema judicial da época não tratava o abuso infantil com a seriedade que merecia, mas foi o suficiente para garantir que ficasse longe de nós. E foi só então, quando tudo acabou, que compreendi completamente a verdade. César nunca foi bom comigo por amor. Ele nunca me agrediu não porque me respeitava, mas porque tinha pavor do que meu irmão, o major, faria com ele se ele ousasse. Ele era um covarde e descontou toda a sua maldade no único ser indefeso da casa: meu filho. Essa revelação foi amarga, mas também libertadora. Permitiu-me finalmente cortar os últimos fios de sentimento que ainda me ligavam àquele homem e seguir em frente com meu filho, com nossa nova vida. E assim começou nosso longo caminho de cura, em Canoas, longe das sombras do passado, mas sempre protegidos pelo homem que havia feito uma promessa a uma menina assustada muitos anos antes: meu irmão Cláudio, o protetor silencioso que cumpriu sua palavra até o fim. Os primeiros meses em Canoas foram difíceis. Bernardo, mesmo tão pequeno, parecia carregar as marcas do que tinha vivido. Acordava chorando durante a noite, estremecia quando qualquer homem se aproximava dele e demorou um bom tempo até se sentir confortável na banheira novamente. Cada reação dele era uma facada no meu coração, um lembrete constante de que eu não o tinha protegido como deveria. Morávamos num apartamento pequeno, apenas um quarto e sala, mas era nosso refúgio. As paredes amareladas, o chão de madeira que rangia, a janela que não fechava direito quando chovia, tudo aquilo, por mais simples que fosse, representava nossa liberdade, nosso novo começo. Cláudio nos visitava sempre que podia. Trazia presentes para Bernardo, ajudava com as despesas quando o dinheiro estava curto e me dava o apoio emocional que eu tanto precisava. Sem ele, não sei se teríamos conseguido recomeçar. Um dia de cada vez, Olinda, ele me dizia quando me via desanimada. Você é mais forte do que pensa. César, cumprindo sua pena curta, tentou entrar em contato algumas vezes. Cartas, recados por conhecidos em comum, sempre com o mesmo discurso de que estava arrependido, que tinha mudado, que merecia uma segunda chance. Nunca respondi. Para mim, ele tinha morrido no momento em que vi aquela gravação. O tempo foi passando. Bernardo começou a andar, a falar, a desenvolver sua personalidade. Era um menino doce, sensível, com um sorriso que iluminava o ambiente. Às vezes, quando olhava para ele brincando, era difícil acreditar no que tinha acontecido, em como estivemos perto de perder tudo. A reviravolta em nossas vidas não veio de repente, como um relâmpago, mas gradualmente, como o sol nascendo depois de uma noite longa e escura. Foram pequenas mudanças, pequenas vitórias, que aos poucos foram construindo nossa nova realidade. O primeiro grande passo foi quando consegui uma promoção na loja de tecidos onde trabalhava. De simples atendente, passei a gerenciar o departamento de costuras e bordados. O salário melhor nos permitiu mudar para um apartamento maior, em um bairro mais agradável de Canoas. Bernardo ganhou seu próprio quarto, decorado com carrinhos e estrelas no teto. Coisas simples, mas que para nós significavam tanto. Comecei a fazer um curso noturno de administração na escola técnica da cidade.
Bernardo ficava com uma vizinha, Dona Ercília, uma senhora viúva que o tratava como um neto. Estudar depois de tantos anos não foi fácil, mas cada página virada, cada prova concluída, era um passo para longe do passado, para um futuro que eu estava construindo com minhas próprias mãos. Foi durante esse curso que conheci Lourival, um professor de contabilidade. Ele era viúvo, alguns anos mais velho que eu, com um jeito calmo e paciente que logo cativou Bernardo. Nossa amizade começou devagar, com conversas depois das aulas, cafés ocasionais para discutir projetos. Demorei a confiar, a permitir que qualquer homem se aproximasse de mim ou do meu filho novamente. Um dia, Lourival me convidou para jantar. Hesitei por dias antes de finalmente aceitar. Não sabia se estava pronta para isso, se algum dia estaria. Antes do encontro, fui visitar Cláudio. "O que você acha?" perguntei nervosa. "Estou cometendo um erro?" Meu irmão pensou por um momento. "Não posso responder isso por você, Olinda, mas posso dizer que o Lourival parece ser um homem decente. E você merece ser feliz." "Tenho medo", confessei. "Não por mim, mas pelo Bernardo. E se eu estiver errada novamente? E se não souber julgar o caráter de um homem?" Cláudio pegou minhas mãos entre as dele. "Você não é a mesma pessoa que era quando conheceu o César. Agora você sabe o que procurar, sabe quando algo não está certo." Além disso, acrescentou com um meio sorriso, "eu verifiquei o histórico do Lourival. Está limpo." Aquilo me fez rir, e o riso foi como um alívio depois de tanta tensão. Claro que Cláudio teria investigado Lourival. Era sua natureza proteger, garantir que estávamos seguros. O jantar aconteceu em um pequeno restaurante no centro de Canoas. Foi uma noite agradável, sem pressões ou expectativas. Lourival era bom ouvinte, tinha um senso de humor sutil e não fez perguntas invasivas sobre meu passado. Quando me deixou em casa, limitou-se a um beijo na bochecha e a esperança de nos vermos novamente. Nosso relacionamento cresceu lentamente, com respeito aos meus limites e aos de Bernardo. Lourival nunca tentou substituir a figura paterna. Sabia que esse era um território delicado. Em vez disso, construiu sua própria relação com meu filho, baseada em confiança mútua e interesses compartilhados. Ajudava-o com os deveres da escola, ensinava-o a jogar xadrez, levava-o para pescar no rio aos finais de semana. Cláudio, sempre vigilante, observava essa aproximação com olhos atentos, mas até mesmo ele acabou se rendendo à genuína bondade de Lourival. "Acho que dessa vez você acertou", ele me disse após um churrasco em família onde Lourival tinha participado. A virada definitiva veio 2 anos depois de conhecer Lourival. César havia cumprido sua pena e estava livre. Soube, por conhecidos, que ele tinha voltado à Cachoeirinha e estava tentando retomar sua vida. Essa notícia me deixou ansiosa, com medo de que ele tentasse nos encontrar, se aproximar de Bernardo. Uma noite, Lourival percebeu minha inquietação. Estávamos sentados na varanda do apartamento. Bernardo já dormia. "O que está acontecendo, Olinda?" ele perguntou. "Você parece distante ultimamente." Hesitei. Nunca tinha contado a ele toda a história, apenas fragmentos, o suficiente para que entendesse que eu era separada e que havia problemas no passado. Lourival nunca pressionou por mais detalhes, respeitando meu silêncio. Mas naquela noite, algo dentro de mim dizia que era hora de compartilhar tudo. E assim fiz. Contei sobre César, sobre os banhos, sobre as marcas no corpo de Bernardo. Contei sobre a câmera, sobre a fuga noturna para a delegacia, sobre o processo judicial. Enquanto falava, as lágrimas corriam livremente pelo meu rosto, mas havia também um estranho alívio em dividir aquele fardo. Lourival ouviu em silêncio, seu rosto passando por várias emoções: choque, raiva, tristeza. Quando terminei, ele apenas pegou minha mão e a apertou suavemente. "Obrigado por confiar em mim com isso", ele disse. "Deve ter sido muito difícil." Não houve julgamento em sua voz, não houve pena excessiva nem promessas vazias de que tudo ficaria bem. Apenas compreensão e respeito pelo que havíamos passado,
Bernardo e eu. Estou preocupada, confessei. Agora que ele está livre, tenho medo de que tente nos encontrar. Lorival ficou em silêncio por um momento, como se considerasse cuidadosamente suas próximas palavras. Olinda, ele disse finalmente. Vocês não estão sozinhos nisso. Eu estou aqui. Seu irmão está aqui. E há medidas legais que podemos tomar para garantir sua segurança e a de Bernardo. Na manhã seguinte, fomos juntos a um advogado. Com sua ajuda, conseguimos uma ordem de restrição permanente contra César. Ele não poderia se aproximar de nós, entrar em contato de qualquer forma, ou mesmo frequentar os mesmos lugares que costumávamos ir. Foi também nesse período que Lorival me fez um convite que mudaria nossas vidas mais uma vez. Estou pensando em abrir meu próprio escritório de contabilidade, ele disse. E gostaria que você fosse minha sócia. Fiquei surpresa. Eu? Mas ainda nem terminei o curso. Você tem um talento natural para a administração, Olinda, e tem experiência prática gerenciando o departamento da loja. O diploma virá, mas seu conhecimento já está aí. Era uma proposta assustadora e emocionante ao mesmo tempo. Significava deixar o emprego seguro na loja, arriscar nossas economias em um negócio novo, confiar que daria certo. Mas também significava independência, crescimento, a chance de construir algo nosso. Conversei com Cláudio, que havia sido promovido a tenente e agora trabalhava em uma unidade especial da Brigada Militar em Canoas. Ele me apoiou integralmente. Vai ser bom para você, Olinda. E para o Bernardo também, ver a mãe construindo algo do zero. E assim, demos mais um passo em nossa jornada de reconstrução. O escritório começou pequeno, em uma sala alugada no centro da cidade. Lorival cuidava da parte técnica da contabilidade, enquanto eu administrava o dia a dia, lidava com os clientes, organizava os processos. Foi um trabalho árduo. Houve dias difíceis, noites de preocupação com contas a pagar, momentos de dúvida. Mas também houve vitórias. Cada novo cliente, cada balanço fechado com sucesso, cada elogio recebido era uma confirmação de que estávamos no caminho certo. Bernardo, agora com 7 anos, observava tudo com olhos curiosos. Às vezes, depois da escola, vinha para o escritório e fazia seus deveres numa mesinha, que colocamos especialmente para ele. Gostava de ajudar com pequenas tarefas, grampear documentos, organizar pastas, atender o telefone ocasionalmente. Era um menino esperto, responsável além de sua idade, e um motivo de orgulho constante. Um ano depois de abrir o escritório, Lorival me pediu em casamento. Foi um pedido simples, durante um piquenique no parque, com Bernardo jogando bola nas proximidades. Não houve anel caro ou grandes gestos, apenas palavras sinceras sobre construirmos uma vida juntos. Antes de responder, conversei com Bernardo. Ele tinha o direito de opinar, de expressar seus sentimentos sobre ter um novo pai. O que você acha do tio Lorival? Perguntei, tentando manter a conversa casual. Bernardo pensou por um momento, com aquela seriedade que às vezes me surpreendia em alguém tão jovem. Ele é legal, respondeu finalmente. Não grita nunca, nem quando eu erro no xadrez. E faz você rir, mãe. Aquelas palavras simples, vindas de uma criança que tinha visto o pior lado da paternidade, eram o maior endosso que eu poderia receber. Aceitei o pedido de Lorival e nos casamos em uma cerimônia pequena, apenas com a família e amigos próximos. Cláudio foi nosso padrinho e Bernardo carregou as alianças com um orgulho imenso. Nossa vida começou a tomar forma, a ganhar solidez. O escritório prosperava, ampliamos para um espaço maior, contratamos assistentes. Compramos uma casa em um bairro residencial de Canoas, com um quintal onde Bernardo podia brincar e um espaço para uma horta que logo se tornou minha paixão. Foi nessa casa que recebemos a notícia que fecharia definitivamente um capítulo do nosso passado. César havia se mudado para o Rio Grande do Norte, para trabalhar em um banco de lá. Estava longe, não representava mais uma ameaça. Poderíamos finalmente respirar sem o peso constante do medo.
A libertação completa, porém, veio de um lugar inesperado. Bernardo, agora com 10 anos, começou a fazer perguntas sobre seu pai biológico. Eram perguntas naturais para uma criança daquela idade, mas que me enchiam de ansiedade. Como explicar a verdade sem traumatizá-lo novamente? Como falar sobre o homem que o havia machucado quando ele era apenas um bebê indefeso? Cláudio, sempre meu porto seguro em tempestades emocionais, me aconselhou: seja honesta, mas apropriada para a idade dele. Ele tem o direito de saber, Olinda. E é melhor que venha de você do que de outra pessoa. Com a ajuda de uma psicóloga infantil, abordei o assunto gradualmente. Não entrei em detalhes gráficos, mas deixei claro que seu pai biológico tinha machucado ele quando bebê, e que por isso não fazia mais parte de nossas vidas. Bernardo absorveu a informação com uma maturidade surpreendente. Fez perguntas, expressou confusão e tristeza, mas também uma compreensão precoce. Foi por isso que a gente se mudou para cá? Ele perguntou. Sim, respondi. Para começar de novo, em um lugar seguro. Ele ficou em silêncio por um momento pensativo. O tio Cláudio ajudou, não foi? Por isso ele sempre está por perto. Sim, meu filho. Seu tio Cláudio foi nosso protetor. Ele sempre cumpriu a promessa que fez para mim quando éramos crianças, que nunca deixaria nada de mal acontecer comigo. Bernardo assentiu, como se estivesse encaixando peças de um quebra-cabeça. E o Lourival? Ele é diferente, não é? Ele nunca vai me machucar. Nunca, afirmei, com a certeza que só o tempo e a convivência podem dar. Ele ama você como um filho. Aquela conversa, difícil como foi, trouxe uma nova camada de cura para nossas vidas. Era como se, ao trazer o passado à luz, tivéssemos finalmente retirado seu poder sobre nós. Bernardo começou a chamar Lourival de pai, primeiro hesitantemente, depois com naturalidade crescente. E Lourival, com lágrimas nos olhos na primeira vez que ouviu, abraçou-o com todo o amor que um pai pode ter. Nossa história de superação não foi construída em um único momento dramático, mas em milhares de pequenos passos corajosos ao longo dos anos. Foi na decisão de instalar uma câmera naquela noite distante, sim, mas também em cada manhã que levantei, cuidei do meu filho e segui em frente. Foi no apoio inabalável do meu irmão, na bondade paciente de Lourival, na resiliência incrível de Bernardo. E enquanto observava nossa família reunida em volta da mesa de jantar, Bernardo contando animadamente sobre um projeto da escola, Lourival ouvindo com atenção genuína, eu mesma participando com uma liberdade que um dia pensei que nunca mais teria. Soube que a reviravolta estava completa. Não éramos mais definidos pelo que havíamos sobrevivido, mas pelo que havíamos construído a partir das ruínas. O caminho da vítima à sobrevivente e da sobrevivente à construtora de uma nova vida foi longo e muitas vezes doloroso. Mas cada passo valeu a pena, porque nos trouxe até aqui, a paz que finalmente encontramos, a família que criamos, ao amor que aprendemos a confiar novamente. Hoje, aos 73 anos, minha vida em Canoas é um testemunho de que sempre há esperança, mesmo nos momentos mais sombrios. Minha casinha, que fica num bairro tranquilo perto do centro, é meu refúgio e minha alegria. Não é luxuosa, mas tem tudo o que preciso. Um jardim florido na frente, uma cozinha aconchegante onde faço meus quitutes e uma varanda onde tomo meu chimarrão toda manhã, como contei a vocês. Lourival se foi há 5 anos, de um infarto repentino. Foi uma perda dolorosa, depois de quase 4 décadas de um casamento feliz e tranquilo. Às vezes, quando estou preparando o chimarrão, ainda espero ouvir seus passos na cozinha, seu jeito calmo de dizer, bom dia, querida. Mas a vida segue, e levo comigo as memórias boas, o amor que compartilhamos, os anos de companheirismo verdadeiro. Bernardo, meu menino, que hoje já é um homem de 49 anos, mora em Porto Alegre com a esposa, Julieta, e meus 2 netos, Tadeu, de 17 anos, e Laura, de 15. Ele se formou em Direito e trabalha defendendo crianças e famílias em situação de vulnerabilidade.
Acho que as experiências da infância dele, mesmo as que ele não lembra conscientemente, moldaram seu desejo de proteger quem não pode se defender sozinho. É um orgulho imenso ver o homem em que ele se tornou, íntegro, amoroso, um pai presente e dedicado. Quando observo a relação dele com seus filhos, o cuidado e o respeito com que os trata, sei que conseguimos quebrar o ciclo. O passado doloroso não se repetiu. Em vez disso, transformou-se em uma força para o bem. Meus netos vêm me visitar quase todos os fins de semana. Tadeu é um adolescente quieto, estudioso, que gosta de me ajudar com o jardim e de ouvir minhas histórias sobre os tempos antigos, como ele diz. Já Laura é um furacãozinho de energia, sempre planejando alguma coisa, sempre com 1000 ideias. Ela me ensina a usar o celular e ri das minhas dificuldades com a tecnologia, mas tem uma paciência infinita para explicar tudo de novo. Meus dias têm uma rotina simples e gostosa. Acordo cedo, preparo meu chimarrão e vou para a varanda ver o dia nascer. Depois cuido do jardim. Tenho orgulho especial das minhas dálias e dos meus girassóis, que ficam virados para o sol como pequenos adoradores da luz. Nas manhãs de terça e quinta, vou ao grupo de artesanato da igreja do bairro, onde fazemos trabalhos para bazares beneficentes. Foi lá que retomei o crochê, habilidade que aprendi com minha mãe e que agora me dá tanto prazer e tranquilidade. Às tardes, quando não estou fazendo crochê para vender na feirinha ou para presentear alguém, gosto de cozinhar. Faço doces e bolos usando receitas da minha mãe, algumas tão antigas que estão amareladas pelo tempo. O cheiro de canela e cravo tomando conta da casa me traz de volta à infância em Cachoeirinha, aos momentos bons, antes de tudo o que aconteceu. Cláudio, meu querido irmão e protetor, se aposentou da Brigada Militar como coronel. Mora a apenas algumas quadras daqui e me visita quase diariamente. Aos 77 anos, ainda mantém a postura ereta e o olhar atento de militar, mas seus olhos ficaram mais suaves com o tempo. Nunca se casou. Diz que sua missão na vida era cuidar da irmãzinha caçula e do sobrinho, e que isso ocupou todo o seu coração. Não acredito nisso, claro. Acho que o trabalho na brigada, especialmente depois que foi transferido para uma unidade que lidava com crimes contra crianças, absorveu tanto dele que não sobrou espaço para construir sua própria família. Mas ele nunca reclama. Diz que está feliz com as escolhas que fez, com o impacto que teve na vida de tantas famílias ao longo de sua carreira. Quando Cláudio vem me visitar, sentamos na varanda, tomamos chimarrão e conversamos sobre tudo e sobre nada. Às vezes relembramos nossa infância, os pais, os irmãos, as brincadeiras simples daquele tempo. Rimos das travessuras que fazíamos, das vezes em que ele me defendeu dos valentões na escola. Outras vezes falamos sobre o presente, os netos, o jardim, as notícias do bairro, e raramente, muito raramente, falamos sobre aqueles dias difíceis que enfrentamos juntos. César se tornou um fantasma distante em nossas vidas. Soubemos, há muitos anos, que ele se casou novamente no Rio Grande do Norte, teve outros filhos. Não sei se ele mudou, se encontrou alguma redenção. Não é algo que me preocupe mais. Aprendi que não posso controlar as ações dos outros, apenas as minhas. E escolhi seguir em frente, sem o peso do ódio ou da amargura. As marcas daquele tempo ainda estão em mim, claro. Há momentos em que um barulho súbito me sobressalta, em que uma porta fechando com força me faz pular. Às vezes, quando vejo na televisão casos de crianças maltratadas, sinto aquela dor antiga ressurgir. Mas não deixo que essas marcas me definam ou limitem minha capacidade de sentir alegria. Uma das maiores bênçãos dos últimos anos foi me reconectar com a comunidade. Durante muito tempo após os eventos com César, vivi isolada, com medo de confiar, de me abrir para novas amizades. Mas aos poucos, especialmente depois que os netos nasceram e me mudei para esta casa, comecei a me envolver mais com os vizinhos, com o grupo da igreja, com as senhoras da feirinha onde vendo o meu crochê. Dona Hermínia, minha vizinha de 81 anos, se tornou uma amiga querida. Ela mora sozinha, como eu,
e trocamos comidinhas por cima do muro que separa nossas casas. Ela faz uma polenta com molho que é uma delícia, e eu retribuo com meu bolo de laranja com calda. Nas tardes de domingo, quando nenhuma de nós tem visita da família, jogamos cartas na minha varanda, apostando centavos que nunca cobramos uma da outra. Seu Heraldo, um senhor viúvo de 75 anos que vende verduras na feira, sempre separa as melhores cenouras e beterrabas para mim. Para a senhora fazer aquela sopa que alimenta a alma, ele diz com um sorriso gentil. Não é romance. Somos apenas dois idosos que encontraram conforto na amizade, no cuidado mútuo que pessoas da nossa idade entendem tão bem. As crianças da vizinhança gostam de passar na minha casa depois da escola para ganhar biscoitos caseiros. Sentam-se nos degraus da varanda, contam sobre seu dia, sobre as professoras e os colegas. Ouço cada história com atenção, sabendo o quanto é importante para uma criança sentir que sua voz importa, que alguém se interessa pelo que ela tem a dizer. Olhando para trás, vejo como foi longa a jornada que me trouxe até aqui. Da menina sonhadora de Cachoeirinha à idosa tranquila de Canoas, passei por vales escuros e montanhas luminosas. Conheci o pior da crueldade humana, mas também a mais pura bondade. Aprendi que a vida não nos dá garantias, apenas possibilidades, e que cabe a nós escolher o que fazer com elas. Se há uma lição que gostaria de deixar para quem me ouve, é que nunca é tarde demais para recomeçar. Tive que reinventar minha vida aos 24 anos, como mãe solteira de um bebê traumatizado, em uma cidade nova, sem dinheiro ou perspectivas claras. Foi assustador, e muitas vezes achei que não conseguiria. Mas cada pequeno passo, cada pequena vitória, me levou um pouco mais longe do abismo. Hoje, quando acordo e vejo os pássaros no jardim que plantei com minhas próprias mãos, quando recebo o abraço apertado dos meus netos, quando sinto o cheiro do bolo assando no forno, sei que valeu a pena. Cada lágrima, cada noite de insônia, cada momento de dúvida, tudo valeu a pena para chegar até aqui. A vida me ensinou que nossa história não é definida pelos momentos em que caímos, mas por como nos levantamos depois. Que a força mais poderosa não é a que destrói, mas a que reconstrói. E que mesmo nas noites mais escuras, sempre há uma luz. Às vezes, é apenas uma pequena chama de esperança dentro de nós, mas se a protegermos e alimentarmos, ela pode crescer e iluminar não apenas nosso caminho, mas também o de outros que precisam encontrar uma saída da escuridão. Foi assim que sobrevivi. Foi assim que venci. E é assim que vivo hoje, grata por cada manhã, por cada xícara de chimarrão na varanda, por cada flor que desabrocha no meu jardim. Grata por ter tido a chance de ver meu filho crescer em segurança, de conhecer meus netos, de experimentar um amor verdadeiro e generoso com Lorival. E, principalmente, grata por ter aprendido que, não importa o quão quebrados estejamos, sempre é possível recolher os cacos e construir algo novo e belo com eles. Meus queridos que me acompanharam até aqui, compartilhei com vocês uma das histórias mais difíceis da minha vida, mostrando cicatrizes que muitas vezes escondo até de mim mesma. Se você está vivendo uma situação de abuso, saiba que não está sozinho. Pode parecer que ninguém vai acreditar, que não há saída. Eu me senti assim também. Mas existem pessoas dispostas a ajudar. Há caminhos para a liberdade. O abuso nunca é culpa da vítima. A única pessoa responsável é o abusador. Os sinais muitas vezes são sutis, e o abusador trabalha ativamente para escondê-los. César mantinha uma imagem pública perfeita. Só nos momentos mais privados sua verdadeira natureza se revelava. Quando suspeitamos que algo está errado, tentamos negar porque a verdade é dolorosa demais. Mas chega um momento em que não podemos mais fugir. Para mim, foi quando ouvi aqueles sons pelo rádio e vi as marcas no corpo do meu filho. Se você está buscando coragem, não precisa fazer tudo de uma vez. Pequenos passos são importantes. Guardar dinheiro aos poucos, fazer um plano, buscar apoio. Quando fugi naquela noite com meu bebê, tinha apenas o essencial e a certeza de que meu irmão estaria lá.
foi suficiente para começar. Não subestime o poder de um único aliado confiável. Para mim, foi Cláudio. Para você, pode ser um familiar, amigo, vizinho ou profissional. Se não tiver esse apoio próximo, existem organizações em cada país dedicadas a ajudar vítimas de abuso. O caminho da recuperação não é linear. Há altos e baixos, dias bons e ruins. A cura vem de muitas formas. Para mim, veio pelo trabalho, pela criação do meu filho, pelo amor de Lorival e pela comunidade que construí. Veio também ao quebrar o silêncio e compartilhar minha história. Hoje, aos 73 anos, sou mais forte que o trauma que sofri. Escolhi não deixar que ele definisse minha vida. Quando vejo Bernardo com seus próprios filhos, tratando-os com amor e respeito, sei que quebramos o ciclo do abuso. Esta é nossa maior vitória. Se você já viveu algo similar, saiba, é possível reconstruir, não importa quão quebrado você se sinta. Não será fácil nem rápido, mas é possível. Da menina assustada de Cachoeirinha à vovó serena de Canoas, sobrevivi a tempestades que achei que me destruiriam. E se você conhece alguém que possa estar sofrendo abuso, esteja presente. Às vezes, tudo que uma pessoa precisa é de alguém que acredite nela. O abuso prospera no silêncio. Quando rompemos esse silêncio, desfazemos seu poder sobre nós. Meus queridos, se minhas palavras tocaram seu coração, por favor, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Cada inscrição ajuda esta mensagem a chegar a mais pessoas que precisam ouvir que há esperança. Deixem também um comentário com a palavra proteção, para que eu saiba que vocês chegaram até o final desta história tão difícil. Faça isso, agora, não espere. Cada pessoa que alcançamos pode significar uma família salva, uma criança protegida, uma vida transformada. Que Deus os abençoe e proteja. Até o próximo encontro, com mais histórias desta vovó que aprendeu que a vida sempre nos oferece uma nova chance de florescer.